Olá, meu nome é Bruno Galvão, eu sou professor de ciências. Vou falar sobre reino animalia. E esse assunto está voltado para o 8º ano do ensino fundamental e faz parte do grande tema vida e evolução. Essa aula tem o objetivo de fazer com que o aluno compreenda como os animais são classificados em grupos diferentes e alguns conceitos básicos sobre esse reino, portanto, será apenas uma introdução ao reino animalia, ok? Primeiramente, vamos falar de características gerais, características que todo animal deve ter, ok? Primeiro, os animais, eles são seres que possuem células com núcleo bem definido por membrana nuclear. A gente diz então que são eucariontes, são formados por células que possuem núcleo verdadeiro. Os animais também são pluricelulares. Então, os animais não são formados por uma única célula. São várias células juntas formando um organismo, formando um animal. E os animais também são heterótrofos, ou seja, esses animais, eles precisam de se alimentar de outros seres vivos. Lembrem que na última aula nós falamos do reino Plantae, que são organismos, seres vivos capazes de fazer fotossíntese, fabricam o próprio alimento. Aqui não, os animais todos precisam de se alimentar de outros seres vivos. Outras características, os animais, eles são encontrados tanto em ambientes terrestres quanto em ambientes aquáticos. A maioria dos animais apresenta formação de tecidos. Os tecidos, então, são vários tipos de células juntas que desempenham funções que se correlacionam. Além da formação de tecidos, tem outra característica também comum no grupo dos animais. A maioria são móveis, podem se movimentar, assim como nós nos movimentamos, as formigas se movimentam, as abelhas se movimentam. Então, a grande maioria dos seres vivos pertencentes ao reino animalia são capazes de se mover. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa figura, porque para entender melhor a classificação de seres vivos dentro de um reino, como é o caso do reino animalia, para entender como esses grupos são divididos, é bom entender também quais são essas divisões básicas usadas pelos cientistas para classificar animais, ok? Vamos olhar aqui nessa figura. Essa primeira barra da figura, que está escrita à direita dela, reino, então essa grande barra, a maior barra que está aí, a primeira barra, está representando um reino. Eu posso ter mais de um reino? Posso ter vários reinos, e existem vários reinos realmente. Eu quis representar apenas um para ficar aqui o mais fácil o possível de você compreender. Abaixo de reino, tem outras duas barras, que eu identifiquei como barra 1 e barra 2. Essas duas barras estão aqui identificadas como filos. Então, você tem acima dela uma grande barra que é o reino. Dentro desse reino, você tem os filos. Ah, eu só tenho 2 filos? Não, eu posso ter vários filos. Aqui eu representei 2 por uma questão de simplicidade, de facilitação. Quando você olha para o filo 1, eu identifiquei filo 1 e filo 2. Dentro do filo 1, abaixo dele aí, tem mais 3 barras que representam classes. Mais uma vez vou repetir, não necessariamente vai ter só 3 classes dentro de um filo, mas aqui eu representei 3 classes. E reparem também que o tamanho das barras são diferentes. Uma classe não necessariamente tem a mesma quantidade de seres vivos que a outra classe. Agora, olhando dentro da classe 1, olha lá para a classe 1 que está bem à sua esquerda. Dentro da classe 1, eu representei aqui 4 ordens, que eu vou repetir, pode ser mais
de uma ordem, pode ser várias ordens, pode ser 10 ordens, pode ser 20 ordens, aqui eu representei apenas 4, dizendo aqui que dentro de uma única classe tem várias ordens. E quando a gente olha para a ordem 1, olha lá, tem ordem 1, 2, 3, 4. Ordem 1 à esquerda aí. Dentro da ordem 1 eu representei 2 gêneros. Então, dentro desse grupo, tem outros 2 subgrupos, que são gêneros. E dentro do gênero 1, a gente tem várias espécies. Então, o que é importante a gente compreender aqui? Que quando a gente classifica os seres vivos, normalmente a gente distribui eles em grupos, que são do maior para os menores grupos, um grupo geral, que são os reinos. Esse reino, ele pode conter vários filos, ok? Então, os filos estão dentro dos reinos. Esses filos vão conter cada filo desse vai ter várias classes. E dentro de cada classe pode ter várias ordens, e dentro de cada ordem, vários gêneros, e dentro de cada gênero podemos ter várias espécies. Isso é uma ideia muito importante para a biologia, ok? Agora vamos ver como que são classificados os animais. Nós vamos destacar aqui apenas um ponto de vista, nós vamos destacar aqui apenas uma forma de classificação. Existem outras características que são usadas para classificar os animais, mas eu vou destacar aqui a classificação por simetria corporal. Existem 2 tipos de simetria corporal. Simetria bilateral, que é quando tem apenas um plano de simetria, logo você vai poder ver isso em uma figura para entender melhor, e a simetria radial, que tem vários planos de simetria. Então, temos simetria bilateral, bi de 2 lados, né? Bilateral, 2 lados. É o caso, por exemplo, de nós seres humanos. Se eu fizer uma linha aqui dividindo o meu corpo no meio, eu tenho do lado esquerdo um olho, uma orelha, né? Um braço, uma perna, e do lado direito eu tenho também a mesma coisa, um olho, uma orelha, um braço, uma perna. Então, bilateral, 2 lados iguais, não é isso? Vamos ver nessa figura aqui que eu representei com uma coruja. Reparem que eu passei uma linha aqui preta no meio do corpo dessa coruja e nós temos basicamente 2 lados iguais. E eu não tenho como dividir essa coruja de outra forma, eu só consigo dividir ela com essa linha vertical e aí eu vou ter 2 lados iguais. É isso que a gente chama de simetria bilateral. Agora, como exemplo de simetria radial, um dos exemplos mais usados e que normalmente facilita para que o aluno possa entender esse tipo de simetria é o da estrela do mar. Aqui eu coloquei uma figura da estrela do mar para você observar, mas nós vamos olhar no próximo slide, que eu fiz um desenho representativo dessa estrela do mar, para a gente tentar entender a simetria radial. Reparem nessa figura aqui, que fala de simetria radial. Vamos olhar. Essa primeira estrela, à esquerda de quem está observando, repare que eu fiz uma linha vertical, né? Uma linha em pé dividindo essa estrela em 2 partes. Agora repare que a parte esquerda da estrela é idêntica à parte direita, se eu dividir ela. Agora veja essa estrela que está no meio, a próxima estrela. Eu fiz um outro plano de corte nela, mais na diagonal. E mesmo dividindo essa estrela, que aqui eu estou representando a estrela do mar, num outro plano, eu continuo tendo 2 partes iguais. Ainda coloquei aqui uma terceira estrela do mar, uma representação dela, fazendo ainda um corte diferente, de outro ponto de vista, e mesmo assim nós temos de novo 2 partes iguais. Então, é isso que diz a simetria radial. A simetria radial, se você pegar um organismo vivo, no caso um animal, e fizer vários planos de cortes, você sempre vai ter 2 lados iguais. Essa é a ideia, então, de simetria radial. Bom, aquele foi um dos critérios principais de classificação, simetria corporal. Existe também
algumas questões fisiológicas que nos ajudam a distinguir alguns tipos de animais de outros, que são características de cada grupo ou de vários grupos. Quando a gente fala em fisiologia, a gente está falando do funcionamento dos organismos. Quando a gente pensa em funcionamento, a gente pode pensar em todas essas características aqui, ó, digestão, trocas gasosas, excreção, circulação e transporte, reprodução e sistema nervoso. Vamos ver um a um. Primeiro, a digestão. A digestão, se pensarmos em nós, seres humanos, é mais fácil de entender. Quando a gente se alimenta de um arroz e um feijão, esse arroz ele não é pequeno o suficiente para entrar na sua circulação sanguínea. Esse arroz precisa de ser digerido e se tornar partículas, moléculas bem pequenas, pequenas o suficiente para que entre no seu sangue e possa ser levado para cada célula do seu corpo. Claro que o nosso sistema de digestão não necessariamente é igual ao de outros animais, mas em geral a ideia de digestão é transformar materiais grandes em pequenos para serem absorvidos por esses animais, por todas as células deles. Trocas gasosas. Nós temos animais que fazem trocas gasosas através de pulmões, temos animais que fazem trocas gasosas através de brânquias, animais que fazem trocas gasosas através da pele. Mas o importante é entender que, em geral, as trocas gasosas se referem basicamente à captação de oxigênio pelo animal, e ele usa esse oxigênio no corpo dele, e depois ele joga fora, vamos dizer assim, gás carbônico. Então, basicamente, trocas gasosas vai se referir a isso. Ingestão de oxigênio, absorção de oxigênio e devolução para o ambiente de gás carbônico. Excreção. Quando a gente fala de excretas, a gente está falando de substâncias que são tóxicas para os organismos. Quando eu falo de excreção, eu tenho que pensar que o meu organismo não pode ficar com aquele material tóxico dentro dele. Esse material tóxico precisa de ser eliminado. Essa é a ideia de excreção. É quando um organismo vivo, no caso aqui os animais, eles conseguem eliminar os produtos tóxicos das reações químicas que acontecem dentro de cada corpo. Circulação. Já a circulação fala da seguinte ideia. É a capacidade, então, de um organismo transportar as substâncias, principalmente substâncias nutritivas, mas outras também, pelo seu corpo todo. Então, quando a gente pensa em circulação, a gente está falando de transportes de substância dos organismos. Ele pode ser de uma célula para outra. Uma célula aqui tem uma substância e passa para a célula vizinha, que passa para outra célula vizinha e para outra. Pode. Ou pode ter um sistema que eu poderia dizer que, de forma simplificada, que seria um pouco mais complexo, que é a ideia do sistema circulatório. Você ter vasos sanguíneos, como é o caso dos seres humanos, que vão transportar substâncias para todas as células. Outra característica também que pode nos ajudar a identificar grupos diferentes de animais é a reprodução. A reprodução, ela pode ser sexuada ou assexuada. Na reprodução sexuada ainda, a gente pode ter animais machos, fêmeas e hermafroditas. Os animais hermafroditas são aqueles que produzem tanto gametas masculinos quanto gametas femininos. E isso, então, reprodução sexuada. E a assexuada, não há necessidade de um ser macho e uma fêmea, e nem de um ser vivo, um animal hermafrodita. Finalmente, a última característica que eu vou citar para vocês sobre a fisiologia que nos ajuda a distinguir grupos de animais, que é o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é fundamental na regulação e coordenação de várias funções. Só com essa frase eu já resumo
muito bem o sistema nervoso. Todas as funções de um organismo vivo, no caso de animais, tá? Que tem sistema nervoso, todas as funções dos animais estão reguladas pelo sistema nervoso de alguma forma. Algumas muito bem reguladas, outras recebem menos influência e existe até características nos seres vivos que não dependem necessariamente do sistema nervoso, dependendo do tipo de grupo que estamos falando. Então essa é a ideia de sistema nervoso e é esse sistema nervoso que permite que os animais interajam com o meio ambiente, com o meio em que estão, com o meio externo, porque esse sistema nervoso permite que ele reconheça todos os acontecimentos externos e ele possa processar e responder a esses estímulos externos. O reino animalia, sem dúvida, é um dos assuntos mais extensos da biologia. Então, você precisa de ter muita calma e tranquilidade. Nós vamos tentar ver da forma mais tranquila possível. O reino animalia é dividido em 9 filos. Lembra que a gente tem reino e depois dentro do reino pode ter vários filos? Aqui, no reino animalia, nós temos 9 filos. Vamos ver aqui. Poríferos, quinidários, platelmintos, nematelmintos, moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermos. Eu falei os 8 primeiros, porque esses 8 fazem parte de um grupo que a gente chama de invertebrados. Esse grupo ele é apenas uma classificação didática, ok? A classificação científica mesmo é em filos. E, finalmente, o último grupo aí, que é o filo dos cordados, que é também chamado de vertebrados, ao qual nós fazemos partes. Nós somos, então, pertencentes ao filo cordados e somos considerados, então, vertebrados. Vamos falar rapidamente sobre os invertebrados e os vertebrados, mas esse assunto, como ele é um assunto muito grande, nós vamos tratá-los de forma mais cuidadosa nas próximas 2 aulas. Nós vamos falar de invertebrados e depois de vertebrados. Os invertebrados têm como características gerais a ausência de ossos, eles não possuem ossos. Podem possuir estrutura rígida ou ter corpo mole. Essa estrutura rígida que está aqui não quer dizer que são ossos, ok? Estrutura rígida pode ser uma camada de quitina em insetos, por exemplo, que deixa aquele inseto com uma casca um pouco mais rígida ou dura, vamos dizer assim. É o grupo mais diverso de todos, é 95% do reino animalia, em média, tá? Temos como exemplos abelhas, caracóis e minhocas. Os invertebrados, eles podem ser terrestres ou aquáticos. Temos aqui como exemplo de terrestres as próprias abelhas e caracóis e minhocas que eu citei. E aquáticos temos água-viva, polvos, corais, estrelas do mar. Finalmente, os vertebrados. Os vertebrados, eles têm como características gerais a presença de ossos. Daí o nome deles. Esse grupo foi chamado de vertebrados para facilitar a didática quando nós tratamos desses filos de forma mais tranquila, porque vertebrados nós só temos um filo, que é o filo cordados. Eles possuem ossos, vértebras, né? Quando a gente pensa em vértebra, a gente pensa em ossos e daí o seu nome. E essas vértebras, esse esqueleto protege os órgãos. E com órgãos protegidos e que dão mais sustentação para o corpo, você consegue ter animais de porte maior. Então, os animais de porte maior conseguem ter esse tamanho que tem, como nós seres humanos, leões, que são grandes animais, elefantes, porque têm vértebras, ossos para sustentar esse tamanho deles. E eles são cerca apenas de 5% do reino animalia. Dentro dos vertebrados, nós ainda vamos estudar isso com mais detalhes. Nós temos peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves. Quais foram os pontos principais? Eles são pluricelulares, eucariontes heterótrofos. Eles são classificados por simetria corporal, é uma das classificações, existem outras formas de classificar.
Caracterização por fisiologia também nos ajuda a separar esses grupos. E nós temos como grupos principais invertebrados e vertebrados. É isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu agradeço a todos e desejo um bom estudo.